Esse aqui é o iPad Pro de 11 polegadas com chip M1, lançado lá em 2021. Mas será que ainda compensa você investir num carinha desse? Mesmo tendo aí no mercado já o iPad Pro com chip M4, será que esse aqui ainda faz sentido? Como comprar também, né? Então é um ponto aqui outro que eu vou estar citando nesse vídeo aqui para você que está pensando aí em investir nesse carinha ou se está pensando aí em trocar também. Eu vou dar aqui a minha opinião se ainda vale a pena manter ele ou atualizar por outro aí no mercado. Eu já começo falando desse aparelho aqui em relação ao seu design. Temos aqui nesse iPad um acabamento incrível, totalmente em alumínio, impecável em relação ao seu design, realmente muito bonito. E muito fino também, já que a gente tem aqui 5,9 milímetros de espessura. E quando a gente olha para a parte da frente, para a sua tela, a gente tem uma tela de 11 polegadas com taxa de 120 Hz de altíssima qualidade, que sinceramente é uma das melhores telas que você pode encontrar em um iPad. Vale ressaltar que essa versão tem a tela compatível apenas com a Apple Pencil de segunda geração, e óbvio que também ela tem compatibilidade aí com a Apple Pencil USB-C. E no geral ele tem um acabamento realmente incrível, realmente muito bem construído, fazendo jus é o nome de iPad Pro. Nesse modelo em si aqui de 11 polegadas, essa versão tem mais ou menos aí 466 a 470 gramas, o que eu considero um peso ok para um dispositivo que tem um acabamento e também o tamanho desse iPad. Após falar um pouco da construção da tela desse carinha, a gente vai para um ponto chave, que é o processador dele, que é um excelente processador que vem embarcado nesse bichinho, que é o chip M1, que por mais que tenha aí seus talvez 4 anos quase de lançado, pelo menos no iPad, ele ainda é um excelente processador. Para vocês terem noção, em relação a desempenho no AnTuTu, ali no benchmark, esse carinha faz em torno de 1.800.000 pontos, o que é muita pontuação para um dispositivo desse porte. Para vocês terem noção, o irmão dele mais atual faz em torno de 2.500.000, então é 700.000 pontos que separa entre ele e o irmão mais atual, em torno de mais ou menos 3 anos aí que separam eles dois. Então é um desempenho realmente de fato no M4 bem mais interessante, porém o M1 não fica tão atrás assim. Então com certeza você vai conseguir rodar tudo que você precisa com esse processador, até porque mesmo junto dele aí vem embarcado 8 GB de memória RAM, o que vai dar para você fazer suas edições, seja de foto, vídeo, jogar qualquer coisa que você queira aqui, rodar tudo que tem na loja dele de aplicativos. Então você vai de fato conseguir rodar tudo com ele sem problema nenhum, mesmo ele tendo aí seus 3 para 4 anos de lançado. Essa minha versão aqui em questão é a mais básica, que é a versão Wi-Fi e 128 GB, o que para mim é ok nas tarefas que eu tenho de uso para eles, por mais que eu tenha algumas edições um pouco mais chatinhas que outras, mas ainda dá conta de fazer, até porque ele conta aí com a porta USB Thunderbolt 4.0, então eu consigo estar fazendo a troca de dados entre SSD e ele com altíssima velocidade, o que acaba sendo ok para mim. Então o armazenamento interno para poder armazenar ali, editar uma coisa ou outra, dar conta do recado para os aplicativos que eu utilizo, dá conta demais, e quando eu preciso de alguma coisa a mais ou armazenar um vídeo ou algum outro arquivo, eu recorro ali ao meu SSD. Mas é óbvio que você consegue encontrar essa versão aí no mercado com mais armazenamento. E se você de fato precisa, eu recomendo que procure realmente aí, pelo menos a versão 256 GB. Mas a de 128 nesse momento tem me atendido muito bem. E como vocês podem ver, eu estou segurando ele praticamente o vídeo todo, né? Ele tem um conjunto de câmera bem incrível, digno de um iPhone. Tem também aí consigo, além das duas câmeras, a wide e a ultra wide, um sensor aí LiDAR que pode te ajudar aí na hora de estar fazendo mapeamento aí do ambiente, enfim, dependendo da situação que você precisa. Esse sensor aqui pode ser algo bem incrível para você. Eu particularmente não uso esse sensor, então para mim ele tá aí ok, mas enfim, nunca usei. As câmeras sim, as câmeras já consegui gravar alguns takes de alguns produtos, até mesmo a frontal, porque é muito boa. Como eu falei para vocês, é nível iPhone mesmo, então dá para gravar um vidinho aqui, outro lá, coisas simples às vezes, mas dá para gravar algo bem interessante. Já a traseira não. A traseira tem uma qualidade bem mais interessante, dá para gravar em 4K, então realmente a câmera traseira principal é bem incrível. E um outro ponto bem interessante que eu gosto sempre de frisar muito nos iPads, ainda mais na linha Pro, é os alto-falantes que eles possuem. Esse aqui, no caso, são 4 alto-falantes de excelente qualidade. E junto aí também microfones que a Apple falam que é de nível de estúdio. Mas falando mais do áudio mesmo, emitido para consumir mídia, para jogar, até mesmo para ouvir uma musicazinha aqui, outra acolá, cara, é incrível. Sério, você precisa testar. Realmente é algo que enche os olhos. Na verdade, que enche os ouvidos.
vídeos de altíssima qualidade. Mas se o seu intuito era saber o meu veredito a respeito desse iPad, depois de ter falado aqui tudo que eu acho interessante dele, que são pontos cruciais que me considerariam comprar ele, que seria o seu acabamento, a sua tela, a qualidade sonora, o seu processador, o chip M1. Então sim, é um aparelho que eu recomendo, que vale a pena, que tem um baita desempenho, não perde tanto assim para o seu irmão mais atual. Então sim, o iPad Pro de 2021 com chip M1 é uma ótima opção para quem está pensando em comprar um iPad, até mesmo no mercado de usado, já que você consegue encontrar esse carinha aqui, geralmente flutuando ali entre 3.500 a 4.000 reais. Então, com certeza sim, é uma ótima opção para quem está pensando em comprar um iPad e que não quer gastar tanto quanto o seu irmão mais atual, mas que também não quer perder tanto assim desempenho, quer ter uma máquina bem potente e que dê conta do recado para suas atividades. E unido aqui, né, com a Apple Pencil, pode ser uma ótima aliada aí para o seu dia a dia, para os seus trabalhos. E ainda falo um pouco mais, que eu tenho aqui também a minha versão com chip M2, no caso o iPad Pro de sexta geração de 12.9 com chip M2, e eu não sinto nada de diferença de um para o outro. É óbvio que tem, mas eu não sinto essa diferença na hora de editar um vídeo, na hora de usar os meus aplicativos no geral, que basicamente o que eu uso mais no iPad é a edição de vídeo mesmo. E eu digo para vocês, na hora de renderizar o vídeo a diferença não é tão discrepante assim que faça tanto sentido de eu gastar um pouco mais para pegar um M2. Então até mesmo para você que tem aí um M1 e está pensando em trocar para o M2, eu não faria essa troca, a não ser para o M4. Mas mesmo assim ainda esperaria um pouco mais. Espera baixar mais um pouco, espera sair um outro modelo depois. Mantém o M1 ainda porque ele é muito competente e vai atualizar também aí por muito tempo. Mas e aí, você também está pensando em comprar um iPad Pro com chip M1? Deixa aí nos comentários. E aí, curtiu esse vídeo? Se curtiu, deixa o seu curtir, a sua opinião a respeito desse carinha, se você tem também. Deixa o seu feedback a respeito, para que outras pessoas também possam saber como é utilizar o carinha desse no dia a dia. Eu particularmente amo o iPad Pro M1, ainda mais essa versão de 11 polegadas, que é muito mais portátil do que a de 12.9. No mais, até o próximo vídeo. Tchau!